A gente vai dar início, então, a mais uma edição do seminário, seminários agora de outubro, que vão ser apresentados pelo André Matias e o João Augusto Amorim, que são alunos de mestrado aqui do programa. E eu vou já passar a palavra imediato para vocês se apresentarem melhor e darem início, então, à apresentação. Apenas comentando que a lista de frequência do seminário vai ser disponibilizada mais para o final do período do seminário, ok? Então, agradeço a disponibilidade do André e do João e passo a palavra para vocês. Ok. Bem, meu nome é André, e eu vou apresentar esse seminário junto com o João sobre a nossa pesquisa no uso de Deep Learning para localização e classificação em lâminas de citologia. Vamos começar com uma introdução sobre o problema que a gente está tentando resolver. O câncer de cavidade oral, ele é um problema de saúde global, com mais de 350 mil novos casos a cada ano. E o câncer cervical é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres, que no caso são os dois tipos de tumor que a gente está trabalhando. Em ambos os casos, e em outros casos de tumores, a alta taxa de mortalidade está relacionada ao diagnóstico tardio. Então, uma solução de diagnóstico precoce pode ajudar a diminuir essa taxa de mortalidade. O exame de histologia ele é um método barato e amplamente utilizado para a detecção de estágios iniciais do desenvolvimento de tumores. Mas, apesar disso, a biópsia continua sendo considerada como método ouro nesse tipo de diagnóstico. Um dos maiores problemas da biópsia é que ela é muito invasiva. No caso, é necessário tirar uma grande parte de tecido do examinado para realizar esse exame, e isso é ruim para exames preventivos, por exemplo. A análise nesse tipo de exame ela é trabalhosa e maçante, sendo propícia a erros humanos. No caso, é preparada uma lâmina com várias células e o especialista ele tem que analisar toda a lâmina através do microscópio e identificando células alteradas dentro dessa lâmina. São muitas células. E ainda não existem métodos completamente automatizados para esse tipo de análise. Machine Learning e redes neurais artificiais são usadas para análise de imagem e histologia há mais de 25 anos. E podem ser uma nova possibilidade para automatização desse tipo de análise. E avanços recentes no processamento de imagens, especialmente na área de Deep Learning, abriram novas possibilidades nessa área. Aqui a gente tem um videozinho que mostra alguns resultados que nós já temos, mais para exemplificar qual é o tipo de imagem que nós trabalhamos e também o que a gente já tem até agora. No caso aqui é a detecção de núcleos em Papa Nicolau, em seguida seria a segmentação de células e núcleos em Agnor. Vou deixar eu terminar de passar para vocês terem uma ideia do que é o trabalho. Então, e daí agora eu falei de duas colorações, que é a de Papa Nicolau e a coloração Agnor. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é cada uma delas. Essa coloração de Papa Nicolau, ela destaca características morfológicas das células. No caso, quando coloca as células numa lâmina, elas são transparentes e tu não consegue ver muita coisa delas. A coloração de Papa Nicolau é usada para destacar essas características morfológicas. E fica mais ou menos assim como está nessa imagem. Com ela é possível identificar a delimitação da célula, detalhes do núcleo e o tipo das células. E apesar de ser amplamente utilizada, esse método de coloração ele não é padronizado. Então, por isso que nós estamos tentando utilizar um Deep Learning em cima desse método, porque as imagens e os padrões são muito variados nessas imagens.
Bom, a técnica de Agnor ela é mais simples, né? E ela é realizada utilizando nitrato de prata. Portanto, ela também é uma técnica mais barata. A gente tem de características delas que os núcleos ficam nesses tons de marrom café, e dentro dela nós vemos uns pontinhos pretos, que são os chamados NORs, e em volta dela nós temos o citoplasma numa coloração um pouco mais clara. A gente tem a visão no grupo que essa é uma técnica pouco explorada, até mesmo por médicos ou patologistas. Só que nós vemos algumas publicações mostrando que a técnica tem potencial para ser utilizada no diagnóstico de câncer. Tanto que já tem trabalhos publicados onde utilizam a contagem dos NORs ou a classificação deles para realizar o diagnóstico. Também tem trabalhos onde mostra que talvez possa ser feito um diagnóstico com a relação entre a área dos núcleos com a área dos NORs. Só que tem poucos trabalhos ainda utilizando essa coloração e praticamente nada, pelo menos até o que a gente sabe, utilizando visão computacional e muito menos deep learning. Então, por ser um corante teoricamente barato e simples de se treinar um especialista a utilizá-lo, a gente vê que é uma boa abordagem que a gente pode explorar, principalmente para ser implementado no SUS, né? Se a gente conseguir atingir bons resultados. Muito bem, então, o que é Deep Learning? Eu vi aqui que a maioria, aparentemente, é da computação, tem 4 pessoas de outras áreas, mas eu vou começar explicando, tentar dar uma passada por cima do que são redes neurais e como funciona o Deep Learning, sem tentar entrar muito a fundo em cada modelo que a gente usou, mas para dar uma ideia do que a gente está usando para resolver esse problema. Redes neurais. Redes neurais, elas são ferramentas de inteligência artificial que aprende através de exemplos. Ou seja, é passado para ela, por exemplo, o peso e a altura de certo animal e qual animal tem certo peso e certa altura. Dessa forma, ela vai aprender a classificar um animal através do seu peso e altura. E aqui, por exemplo, ela reconheceria cachorros e gatos através do seu peso e altura. Precisa passar exemplos para ela aprender o que ela precisa reconhecer. Deep Learning, ela é a área da inteligência artificial que explora redes neurais com múltiplas camadas ocultas. Aqui nesse GIF, a gente pode ver uma camada de entrada, uma oculta e uma saída. Isso não seria Deep Learning. Para ser Deep Learning, ia ser necessários várias camadas ocultas nessa rede. E redes desse tipo, no caso do Deep Learning, vem se mostrando bastante eficientes no processamento de imagens. Então, a gente vai ver como é que elas funcionam a seguir. No caso disso daqui, como uma rede ela funciona no treinamento. No caso, daí de ver aqui que o erro vai diminuindo conforme ela vai aprendendo. E o objetivo é isso. Por exemplo, aqui seriam o peso e altura do animal. Ela identificaria os cálculos que são necessários para ser feitos aqui no meio e geraria uma classe para cada registro, para cada caso, né? E depois disso, ela teoricamente seria capaz de generalizar para imagens que não têm uma classe definida. Redes neurais convolucionais, elas buscam reconhecer padrões com inspiração nos processos de visão humana. No caso, esse é o principal modelo que nós estamos usando de Deep Learning para os nossos problemas. Redes desse tipo, elas procuram reconhecer primeiro padrões simples e depois ir juntando padrões simples para formar um objeto mais complexo, que seria essa inspiração na visão humana. Por exemplo, formas, círculos, quadrados e coisas assim, com texturas, que são combinados depois para reconhecer uma imagem inteira. Isso daqui é uma convolução, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como isso funciona, mas é mais para especificar o que são redes convolucionais. No caso aqui atrás, seriam os pixels da imagem, codificados como números, que passariam por um filtro e
daí geraria uma outra imagem, um mapa de características, na verdade, com os resultados desse filtro. E no caso aqui embaixo a gente tem uma inteira, onde seriam usadas várias convoluções que depois passariam por uma rede como aquela que eu mostrei antes, que é uma rede rasa que se chama, para gerar a classificação no final. E essa é uma das técnicas com melhor desempenho para segmentação e extração de informações de imagens, e ela vem se mostrando particularmente eficiente na análise de imagens médicas. Por isso, o interesse da pesquisa nessa área. Nós estamos usando 3 abordagens de Deep Learning: segmentação, detecção e classificação. Aqui eu estou mostrando um exemplo de segmentação, onde se procuram classificar cada pixel da imagem. No caso aqui, o vermelho seria uma classe, o azul claro aqui seria outra classe, o branco, e o azul escuro seria o fundo, seria o background. No caso aqui, seriam 3 classes, e todos os pixels da imagem precisam ser classificados. Detecção, que busca localizar e classificar objetos de interesse na imagem. Aqui nós temos 3 objetos de interesse que foram encontrados: um núcleo anormal, núcleo fora de foco e outro núcleo anormal. No caso aqui, ela procura identificar só as caixinhas e a classe de cada caixinha, sem precisar classificar cada pixel. E a classificação de imagens, onde tu passa só uma imagem para a rede e ela vai classificar a imagem como um todo. No caso, que seria um núcleo fora de foco, outro núcleo fora de foco e um núcleo fora de foco foi classificado como saudável aqui. Considerando isso tudo, a pergunta geral da nossa pesquisa é: quais são as melhores combinações de métodos de Deep Learning e colorações para análise automatizada de exame de citologia? Então vamos falar um pouco dos modelos que nós testamos, né? Pode passar? Primeiramente, que nós trazemos uma ResNet, que é uma CNN para classificação, né? Por que essa rede foi proposta? Teoricamente, a gente sabe que para aumentar a acurácia de uma rede, a gente basta extrapolar o seu tamanho, ou seja, aumentar o seu tamanho. Só que o que isso acaba causando na maioria das vezes? Acaba causando um overfitting, que seria a rede acaba decorando os seus dados de treino e ela não generaliza para outros resultados. Então, ela não tem um bom desempenho em dados da vida real. Então, a ResNet, ela veio para ajudar nesses casos. Foi publicado esse método, né, que são os blocos residuais, que a principal ideia é adicionar uma identidade de atalho entre camadas, que é o chamado bloco residual. Normalmente, num treino, a camada vai acabar aprendendo determinada saída. E esse bloco residual, ele deve aprender o resíduo, ou seja, a diferença entre a saída e a entrada de determinadas camadas. E ela normalmente é adicionada para pular 2 ou mais camadas. Então, assim, encurtando o caminho entre o final e o início da rede. E, graças a isso, torna-se mais fácil na hora de propagar o erro do final da rede até o início. Então, na hora do treinamento, acelera o processo e também torna mais fácil, né? Ele simplifica o erro. E acelerando o treinamento, a gente consegue extrapolar ainda mais os tamanhos. Então, é basicamente essa a ideia. E ela foi proposta com diversas camadas, né? Com diversos tamanhos, que é o que dá seus nomes, que seria desde a ResNet 18 até a ResNet 152, que é o número de camadas da rede. Pode passar. Aqui nós temos um modelo para segmentação semântica. Ele foi desenvolvido propriamente para imagens médicas, em torno de 2015 e 2014. E esse modelo ele é dividido em 2 partes. A parte esquerda, o encoder, que ele extrai as características da imagem, vai diminuindo o seu tamanho, e ele é o responsável por classificar cada pixel.
ou seja, encontrar a quem ele pertence, quem é cada pixel. E a parte da direita da rede, que é o chamado do decoder, ele vai retornando o tamanho das nossas convoluções até o tamanho original, e ele é o responsável por localizar aonde está cada informação. E note que é feita uma cópia, né, entre a camada do encoder para a camada do decoder. Isso é realizado baseado, digamos assim, na ResNet, e ela serve para ajudar a melhorar a localização de cada item. Também é comum em redes desse tipo a gente utilizar outros modelos como backbone. Por exemplo, nesse caso é muito utilizado as próprias ResNet como backbone. Utilizar a ResNet como backbone seria alterar o encoder da UNET pela ResNet e replicar apenas o tamanho no seu decoder. Isso seria isso. As FPNs. Pirâmide de resolução não é algo novo, né, em visão computacional. Na sua essência, essa técnica ela busca utilizar diversas resoluções da imagem para extrair diferentes filters da imagem, diferentes características. Então, normalmente na base nós vamos ter a imagem em sua resolução completa e no topo com uma resolução menor. Então, baseado nisso, as FPNs foram propostas, que é uma rede feita para gerar mapas de características, os filter maps. Então, ela é também separada em duas partes, a parte da esquerda, que ela realiza convoluções no sentido topo-base, base-topo, e então passa para a segunda parte, que ele realiza convoluções do topo para a base, e também concatena os resultados das convoluções anteriores. Essa técnica é utilizada do mesmo formato inspirado na ResNet e ela acaba evitando aliasing. Então, em cada camada na nossa pirâmide, a gente vai ter um mapa de características. E o que seria esse mapa, né? Ele é como se fosse um mapa de calor, um mapa onde vai identificar em uma determinada imagem aonde está os nossos principais componentes, o que a rede precisa extrair, aonde a rede precisa atuar. Por isso mesmo que normalmente essa técnica ela está dentro de outros modelos, como por exemplo detecção de objetos. Essa rede é utilizada como extração de ROIs, de regiões de interesse, para posteriormente detectar os objetos. Muito bem, falando da RetinaNet, que foi o modelo que a gente usou, ela usa uma FPN como base, Future Pyramid Network, e ela usa as informações extraídas pela FPN para localizar e classificar objetos de interesse na imagem. No caso aqui, como a gente pode ver, isso daqui é uma FPN, basicamente, né? E as informações de cada resolução da imagem são usadas para classificar e localizar os objetos de interesse. No caso, depois dessa parte é usado uma rede de regressão para identificar a posição de cada bounding box. No caso, é identificado a altura, largura e posição de cada bounding box. No caso, são 4 números. E a rede de classificação, que vai dar a classe de cada bounding box. É importante notar que aqui ela faz as duas paralelamente. No caso, ela tem várias bounding boxes onde ela inicia, que vão vir aqui da FPN, e ela vai dar a classe e a posição da bounding box em dois caminhos separados. Coisa que não acontece aqui o que não acontece aqui na Faster RCNN, que é outro modelo que nós testamos. Ele é um modelo de detecção, ele usa uma rede de identificação de regiões, que seria essa RPN aqui, Region Proposal Networks, e uma CNN para fazer a classificação. No caso, pode ser usada uma FPN também para gerar esse feature map,
onde onde estão as principais informações da imagem que veio aqui da CNN, né? E uma rede é usada para gerar possíveis regiões de interesse, que vem por aqui, que são filtradas através de pooling e classificadas posteriormente. No caso, ela pega as imagens de cada bounding box e classifica depois de ter a localização de cada uma. No caso, essa é a principal diferença entre as duas que nós estamos mostrando aqui. Que uma faz as duas coisas paralelamente, e essa daqui ela tem duas fases. Ela tem uma fase de localização dos objetos e uma fase de classificação dos objetos encontrados. E também, para tentar melhorar o desempenho das nossas segmentações, nós utilizamos mecanismos de atenção. Esses mecanismos, eles têm origem nas redes no conhecimento de linguagem natural, e estão sendo aplicados também na área de reconhecimento de imagens, de padrões de imagens. Ele tem o objetivo de focar as predições em áreas relevantes da imagem. Ele utiliza informações do decoder para determinar os mapas de saliência. No caso, mapas de saliência seria para focar em áreas de interesse da imagem e não passar informações que são irrelevantes para o decoder, no caso, para o encoder. No caso da UNet, ele é usado para filtrar informações nas Skip Connections. No caso, quando faz uma conexão de um lado a outro da... Deixa eu voltar aqui. No caso, ele é usado aqui, ele usa informações do decoder para gerar um mapa de saliência, e quando for passar essa informação para cá, ele já filtrar para não trazer informação inteira e acabar trazendo informações irrelevantes para classificar, para segmentação da imagem. Tá. Bem, para treinar as redes são necessários muitos dados. Quanto mais dados, melhor. Então, nós estamos montando aqui, vamos apresentar dois datasets, que é um de Papa Nicolau e um de Agnor. Eu vou apresentar primeiro de Papa Nicolau, onde nós temos agora 3 lâminas coradas com Papa Nicolau de casos de câncer de cavidade oral. Todas as 3 são casos de câncer. Isso, inclusive, é um problema da nossa pesquisa. O que gerou 7.449 imagens de 1.200 por 1.600 marcadas, e 20% dessas imagens foram revisadas por um patologista com experiência. Essas imagens elas são divididas em treino, validação e teste, 70%, 15% e 15%. Depois vai ser explicado melhor por que isso é feito. E aqui tem a distribuição de núcleos de cada classe, onde a gente pode ver que existem muito mais núcleos anormais e muito mais núcleos fora de foco do que todo o resto, principalmente núcleos saudáveis, o que acaba gerando vários problemas no treinamento, como a gente vai ver depois. Bom, sobre o dataset de Agnor, até o momento ele vem sendo construído com 3 diferentes classes. Os núcleos, então nós marcamos núcleos e os nós. Só que os nós são divididos em 2 classes diferentes, o que chamamos de clusters e os satélites. Os satélites, eles são pontos únicos, eles são mais redondinhos, e estão marcados aí no slide como em azul, né, ali no meio. Já os clusters, eles são uma aglomeração de satélites, podemos dizer assim. Então, normalmente eles não têm um formato definido, às vezes eles possuem uma textura granular, como é uma aglomeração de satélites, ele não vai ser um ponto único, e eles também normalmente são maiores, por causa dessa aglomeração e etc. Então, normalmente os satélites são esses pontos únicos e firme, digamos assim, na sua coloração. Pode passar? Até o momento, o dataset consta com dados de 3 lâminas coradas com Agnor, que são de câncer cervical, de 3 pacientes diferentes. Cada
imagem, acho que a gente até não chegou a comentar, mas cada lâmina ela nos gera cerca de entre 20 e 30 mil imagens. Só que nem todas são marcadas, nem todas possuem núcleos bons para serem utilizados. Então, dessas 3 lâminas, o dataset do Agnor ele, ficou com 2.540 imagens, cada uma com 1.200 por 1.600 pixels, que é o que o scanner, o microscópio, obtém. E o dataset conta com 4.500, cerca de 4.500 núcleos, um pouco acima de 10.000 clusters e apenas 2.100 satélites. Isso seria isso. Bom, agora eu vou explicar um pouco da metodologia que nós abordamos, em geral, no grupo, né? Primeiro Pode passar, André? É um antes. Aí. Primeiro, os médicos, os patologistas responsáveis, eles adquirem as amostras ali no Hospital Universitário da UFSC, então coram em laboratório e obtêm as imagens com o microscópio. Eles são obtidos pelos professores Fabiano e Alexandre Onofre, as amostras de Agnor e também as de Feugl, mostrado aqui nesse diagrama, e pelo professor Felipe Daltoé, responsável pelas amostras de Papa Nicolau. Com esses dados, nós submetemos eles a diversos testes de diferentes abordagens. Então, nós testamos segmentação semântica, detecção de objetos e classificação de imagem. E depois, nós verificamos qual é a melhor abordagem, o melhor método, passando por uma sequência de teste avaliado por diversas métricas. No slide seguinte, aqui nós podemos ver uma visão geral do nosso workflow, de como é que funciona. Então, a partir da imagem extraída do microscópio, nós geramos esses campos, e esses campos são passados por analistas, onde eles marcam manualmente cada campo, e a partir dessas marcações nós geramos nossos datasets. Cada dataset, cada modelo, né, que a gente comentou anteriormente, detecção de objeto, classificação e segmentação, ele trabalha com um dataset diferente. Então, conforme o modelo, a gente precisa gerar, a partir dessas marcações, o dataset adequado. Não, pode continuar no outro. A partir de montado esse dataset corretamente, nós submetemos o modelo a uma fase de treino, variando os seus hiperparâmetros, etc. Com um modelo treinado, nós submetemos ele à avaliação a partir de métricas, comparando os resultados do modelo com os dados marcados manualmente. Agora, no próximo, aqui eu falando mais um pouco sobre o processo de marcação, vem uma lâmina crua, digamos assim, um campo cru do dado da lâmina, e ele é marcado manualmente, né? Então, dessa marcação, nós geramos os datasets conforme os modelos utilizados. Então, para modelos de segmentação, nós precisamos gerar máscaras. Como são marcadas diversas classes de núcleos, por exemplo, no caso do Papa Nicolau, a máscara pode ser tanto multiclasse ou só a gente pode só binarizar ela, né? Então, ao invés de separar núcleos anormais e saudáveis, a gente só transforma tudo em núcleo para ver se a rede consegue detectar os núcleos e depois, posteriormente, verificar outra forma de classificar como saudável ou não. Para as redes de classificação, nós precisamos extrair o núcleo. Normalmente a gente busca deixar o núcleo centralizado numa imagem e colocar ele em volta com o que está na sua volta, né, para não ficar muito cortado e ter uma região em torno dele. Junto com ele é passado o seu label, se ele é normal, anormal, etc. E para as redes de detecção é necessário gerar o dataset com as boundary box, também em suas classes, pode ser multiclasse ou binário. Falando um pouco mais das ferramentas de marcação, no próximo, aí.
nós iniciamos gerando o dataset utilizando a ferramenta do LabelMe, que é uma ferramenta open source, só que ela tem limitações, então ela é offline, local. E atualmente nós acabamos de migrar para o Labelbox, que é uma ferramenta paga, só que tem acesso para a universidade, e ela é uma ferramenta online. Então, como a gente aumentou a quantidade de analista de dados marcando as imagens, ela auxilia na hora de distribuir os dados para quem vai marcar cada imagem. E também ela possui uma ferramenta de revisão, que também auxilia para dar o feedback para o pessoal e fazer um controle de qualidade legal. No seguinte, aqui nós podemos ver uma visão geral do Labelbox. Ele nos dá métricas sobre o projeto, então ele vai nos dar quantos objetos já foram marcados de cada classe, o tempo médio que o pessoal está levando para marcar, o tempo total já gasto para marcar. A gente consegue ver certinho. Por mês, ele classifica bem legal até. E a seguir nós podemos ver um exemplo de como funciona a marcação no Labelbox. À esquerda nós selecionamos a classe que determinado núcleo pertence, então basta desenhar contornar, né, o núcleo desejado a ser marcado utilizando um polígono, então tu vai dando vários cliques e ele vai marcando. A ferramenta também permite algumas perfumarias, digamos assim, como alterar o contraste, alterar o brilho da imagem em tempo real, caso seja necessário, alterar classes e etc. E por fim, as métricas que nós utilizamos. A gente, quando começou o trabalho, a gente sabia que tinha uma infinidade de métricas a serem utilizadas e que são utilizadas nesses modelos. Então, a partir da revisão sistemática que a gente fez, a gente definiu algumas métricas para serem utilizadas, tanto no Papa Nicolau como no Agnor, para ficar com resultados, digamos assim, numericamente comparáveis, né? Não que seja possível comparar um resultado ao outro, mas que utilizando a mesma métrica para nos ter o mesmo medidor, né, de resultado. Então aqui nós trazemos algumas dessas métricas, as métricas mais visuais, assim, digamos, de se explicar. Na esquerda nós temos um exemplo do que seria um ground truth, o que foi marcado manualmente, um exemplo de resultado de uma rede, do que uma rede predizeu, né? Em laranja o ground truth e em azulzinho ali a região predita pela rede. A partir disso, nós temos alguns parâmetros. É definido como true positive a intersecção desses dois, ou seja, a parte que a rede predizeu e realmente constava no ground truth. É considerado como falso negativo, ou false negative, a parte que está no ground truth, porém não está presente na predição. Então, é a parte que a rede deveria ter acertado, porém ela não predizeu aquela área. E os falsos positivos é onde a rede predizeu, disse que tinha algum objeto, possuía um núcleo ali, mas na verdade não havia nada. Então, ou seja, ele está presente na predição e não está presente no ground truth. E por último, o true negative, que é onde a rede chutou que tinha um fundo, ou seja, não tinha nada, e realmente não tinha nada segundo a marcação. Então, a intersecção, como já dito, é dada pelos true positive, a quantidade de pixels, né? A gente contabiliza isso em quantidade de pixels. A união vai ser a soma da quantidade de pixels de true positive mais a quantidade de pixels false positive e false negative, seria a união. E para que a gente comenta isso? É para calcular o intersection over union, que seria um jeito de ter uma acurácia, que não é uma acurácia, mas ele nos dá valores entre 0 e 1 de quantos pixels estão certos. Então, o intersection over union, ou I/O, ele é dado pela intersecção dividido pela união. Também temos o F-score, ou o DICE, que é o coeficiente de similaridade dos dados,
que é dado pela intersecção dividido pela área total do que foi predito com o ground truth, tudo multiplicado por 2. Ele também vai nos dar valores entre 0 e 1. E, por fim, utilizado, eu acho que em todas as abordagens, a acurácia, que é o total de acerto sobre o total. E agora a gente vai falar um pouco sobre os resultados obtidos até então. Falando dos resultados de Papa-Nicolau primeiro, para segmentação foram usadas a UNet e a Attention UNet, usando o ResNet 34, 50 e 101 como backbone, e todas elas foram treinadas na ImageNet. A ImageNet é um banco de imagens bem conhecido, de competições, em competições, e geralmente, e as redes são pré-treinadas para reconhecer a parte mais básica das estruturas de uma imagem. E tendo isso já pré-treinado, supõe-se que ela vai ter melhor desempenho e vai treinar mais rápido em qualquer outro domínio. A ImageNet, ela é feita de imagens gerais, assim, pessoas, carros e coisas desse tipo. E foram treinados para segmentação, foram usadas múltiplas resoluções, 300 por 400, 600 por 800 e 1200 por 1600. Na detecção foram usadas o FastR CNN e a RetinaNet com a ResNet 50 e FPN, e elas foram treinadas no Coco Dataset, que é o equivalente ao ImageNet, só que para detecção de objetos. E na classificação foram usados a ResNet 34 e 50, e foram usadas a acurácia e o DICE Score para avaliar o desempenho. E elas também foram treinadas na ImageNet. Para tentar melhorar o desempenho, também foram usadas uma série de data augmentations, que são transformações nas imagens de treinamento, para tentar gerar variações, para aumentar a generalização da rede. Nesse caso, foram usados espelhamento horizontal e vertical, aleatório, rotação aleatória, aproximação aleatória da imagem, alteração aleatória de brilho, e o warp simétrico aleatório. Aqui embaixo tem alguns exemplos de warp, e é importante dizer que foi testado treinar sem alguns estados de augmentations, e isso piorou o desempenho da rede, apesar de que algumas características morfológicas e de tamanho da célula podem indicar alterações nela, o que esse tipo de data augmentation podia acabar distorcendo células, distorcendo núcleos e dando classes erradas, mas foi tentado sem e acabou generalizando menos. Aqui os resultados em si, para segmentação e detecção. Como pode-se ver, a FastRCNN teve um desempenho melhor em células anormais, entre os modelos de segmentação e detecção. E apesar de não ter um desempenho tão bom para células normais, mas nós consideramos que detectar melhor células anormais torna o modelo melhor do que as células normais. O objetivo é detectar, no caso, detectar tumores em estágios iniciais, né? Os modelos de classificação não tiveram grande diferença entre os modelos testados, mas a ResNet 34 ainda foi melhor para normais e saudáveis. Como a ResNet 34 ela é menor, ela tem menos camadas que a ResNet 50 e exige menos recursos, foi considerado que ela é melhor entre essas duas por essas questões. Também porque ela pode ter capacidade de generalizar melhor nesse caso. E aqui para os resultados de detecção de objetos, no caso a parte verde é a quantidade de núcleos do ground truth, da referência, e cada barrinha seria uma dos modelos, o que um dos modelos detectou. Aqui foi considerado o melhor modelo a FastRCNN, por ela ter conseguido detectar mais do que o ground truth, o que é melhor do que detectar
por exemplo, núcleos anormais para o diagnóstico, né? E, no caso, classes subrepresentadas não foram detectadas por nenhum modelo, basicamente. O que acaba caindo na questão do desbalanceamento do dataset. Aqui para resultados binários, onde só se buscou identificar onde estavam os núcleos, localizar os núcleos dentro da imagem, a FasterRCNN se mostrou bem melhor do que todos os outros modelos testados de segmentação e detecção. E para o resultado binário aqui, para detecção de objetos, nesse caso, a FasterRCNN, ela detectou um pouco mais do que o dobro dos núcleos que estavam na referência. Como nós estamos trabalhando com modelo binário, seria necessário ainda usar o modelo de classificação para os núcleos detectados depois disso. Então, foi considerado que a FasterRCNN ainda é melhor do que a RetinaNet nesse caso, já que esses núcleos falso positivo poderiam ser filtrados depois de uma posterior classificação. Aqui, exemplos gráficos dos resultados de Papanicolaou. No caso, em cima são os ground truth, as referências, as marcações, e embaixo o que foi detectado pela rede. No caso, aqui, a segmentação conseguiu detectar os 3 núcleos, apesar de ter errado uma classe, e a detecção identificou 2 núcleos e errou uma classe. Aqui os modelos binários, a máscara de referência e as bounding boxes de referência, né? Nesse caso, a UNet, ela detectou menos núcleos do que a máscara de referência, enquanto a FasterRCNN detectou muito mais núcleos do que a referência aqui, né? No caso, são essas caixinhas coloridas aqui, o que mostra o que exemplifica o que foi mostrado nos gráficos, no caso, que tem muitos falsos positivos, né, com a FasterRCNN. E aqui um modelo de classificação, onde foram extraídas as células a partir do ground truth, e aqui a rede classificou uma normal como correta, fora de foco não é classificado nesse modelo, e uma de sangue como incorreta aqui, né? E ela era saudável. Bom, um pouco sobre os resultados do AGNOR, né? Vamos para o seguinte. Foi realizado 2 experimentos, um de segmentação, utilizando a API do FastAI, onde foi testado a UNet em seus diferentes tamanhos. Então foi testado a UNet utilizando a ResNet 18, ResNet 34 e ResNet 101 como backbone, todas pré-treinadas no ImageNet, igual o André explicou. E também utilizando a técnica de múltiplas resoluções. Então, primeiro treina uma parte da rede em 1/4 do tamanho da imagem, posteriormente com metade do tamanho da imagem e, por fim, com o tamanho da imagem completo. E também uma das coisas testadas foi o Age Decay estático versus um Age Decay diferente a cada resolução, para ver se a rede acabava melhorando seu desempenho ao ser, digamos assim, sofrer penitências a cada vez que a resolução ia aumentando da entrada. Para detecção de objetos, foi utilizado o Detectron 2 e só foi buscado nesse modelo detecção de núcleos. Primeiro, a ideia seria utilizar o Detectron, a detecção de objetos, para extrair os núcleos e posteriormente identificar os seus nós ou classificarem saudável ou não saudável. Então, os modelos testados para detecção de objeto foi a FasterRCNN, com uma ResNet 50 de backbone e também com uma ResNext 101 como backbone, ambas pré-treinadas no ImageNet. Ambas abordagens contaram com data augmentation similares ao que o André mostrou anteriormente. Então,
já falando um pouco dos resultados de segmentação, em cima aqui na tabela nós vemos os resultados do Age Decay estático versus o Age Decay dinâmico para o melhor modelo, que é na ResNet 18. E temos o intersection over union médio, por causa que como nós temos diversas classes, é calculado o intersection over union para cada classe e calculado a média de ambos. E pode-se ver que o Age Decay dinâmico tornou um modelo com uma resposta melhor. E também trago ali as métricas na sua fase restrita, que seria o cálculo das métricas ignorando os pixels de background. Por que isso? Por causa que em muitas imagens, muitos campos, a gente tem apenas um núcleo, que consiste em menos, às vezes, do que 5% da área total do campo. Então, a quantidade de pixels de background estava enviesando a métrica e não estava me dando a resposta realmente de quanto o modelo estava acertando. Vale notar ali que o DICE ele foi a quase 1, né, um 0.995 na métrica restrita do Age Decay dinâmico. Outro jeito que eu trouxe aqui para a gente ter uma noção se o modelo estava generalizando e tendo uma predição boa, eu calculei aqui embaixo nos gráficos, a gente tem a distribuição da relação entre a área dos núcleos com a área dos nós, tanto no ground truth como predito, e a gente pode ver que ambos estão bem similares, então o modelo está meio que respondendo parecido ou quase igual ao ground truth. A seguinte, aqui nós temos um exemplo de input da rede, então o que seria mostrado para a rede. A seguir nós temos o que é esperado da rede, o que foi marcado manualmente, e a seguir o resultado que a rede gerou. Aqui nós temos um resultado bem bom, alguns núcleos que não estava marcado a rede encontrou, outros ela quase encontrou, ela começou a segmentar ali em cima, mas na parte central. Porém, o que ocorre, né? Ela tem dificuldades, ela está encontrando muito bem núcleos, podemos dizer assim. Aqui na parte inferior direita, a gente vê que ela teve uma dificuldade para encontrar os núcleos sobrepostos. E é até algo bom, já que a gente não quer núcleos sobrepostos, por causa que quando nós temos núcleos sobrepostos, a gente não consegue identificar por imagem a qual núcleo NOR pertence, sabe? Então a gente não é do nosso interesse ver núcleos sobrepostos. Outra coisa é que no ground truth, eu acho que a gente tinha um satélite bem em azul ali, e é um baixo número, considerando a quantidade de núcleos que a gente tem nesse campo. Só que a rede segmentou errado, né? Ela segmenta como um cluster. Isso pode se dar pela diferença do dataset, né? Por causa que a gente tem 10 mil clusters marcados e apenas 2 mil satélites. Então, talvez seja um desbalanceamento do dataset que tenha causado isso. Ou talvez é por causa que realmente tem pouca informação, né, em quantidade de pixels mesmo. Em média, a gente viu nos slides lá do dataset que um satélite tem 100 pixels, enquanto um cluster aí pode ter de 150 a 350 pixels. Então, parece pouco, assim, mas é, digamos, praticamente o dobro, né? Se não o dobro em alguns casos. Então, a gente diz que o modelo, na verdade, ele até surpreendeu, ele teve um primeiro resultado, um primeiro teste, ele teve um resultado muito bom, e o modelo está encontrando muito bem, segmentando muito bem núcleos e nós. Ele tem uma pequena dificuldade em fazer a diferenciação entre esses nós, que ainda está sendo refinado para ver o que a gente consegue melhorar. E a seguir nós temos os resultados da detecção. Em cima eu trago uma tabela do Average Precision 50, que é uma métrica padrão do COCO dataset, que seria calcular
o cálculo da average precision utilizando o I/O como base limiar, né, como 50. Nós vemos aí que o modelo com menor, né, que é a Faster RCNN, usando a ResNet 50 com backbone, teve um resultado melhor do que a com a ResNext 101, que é uma rede muito mais complexa. E aqui embaixo eu trago uma tabela que foi realizada variando os limiares. Na detecção de objeto, nós podemos utilizar dois números como limiar, né, depois do resultado do modelo, que seria o intersection over union, que ele é utilizado para a rede dizer se é um objeto ou não, e também o limiar do score da rede mesmo, que a rede nos dá um score. Então, esses valores foram variados entre 0.5 e 0.95, a fim de encontrar a melhor combinação que nos desse a menor quantidade de falsos positivos e falsos negativos, por causa que, na verdade, as redes de detecção elas estão encontrando muito bem os núcleos, só que elas estão encontrando muitos, e às vezes mais de uma vez o mesmo núcleo, então tem esse problema. Então, foi realizado esse teste, variando os limiares para encontrar os melhores resultados. E aqui a gente vê também que o melhor caso foi com a ResNet 50, né, que é na primeira linha ali da coluna da tabela de cima, onde nos deu uma acurácia geral de 0,66 e uma precisão de 0,79. Parece valores baixos, né, mas é por causa que normalmente em detecção de objeto não se traz métricas assim, olhando num total. Por isso que a gente traz baseado na average precision, é mais utilizado. Mas aqui é importante notar a diferença em quantidades de falsos positivos e falsos negativos, né, da ResNet 50 para a ResNext 101, que a ResNext teoricamente deveria nos dar resultados muito melhores, né, já que ela é uma rede muito complexa, mas não foi o caso. Talvez a gente não tinha amostra suficiente ou apenas ela não conseguiu generalizar para o nosso dataset. E a seguir, novamente, eu trago um exemplo de campo, né, do que seria utilizado como input da rede, o seu ground truth. Então, nós vemos aí que, em vez agora de termos segmentados, nós temos as boundary box em volta dos núcleos. E, a seguir, nós temos o resultado sem o filtro dos limiares, para nós termos uma noção do que seria esse erro, né, que eu comentei anteriormente. Note que muitos núcleos estão sendo detectados mais de uma vez. Tem casos que a rede detecta 2 núcleos dentro de uma única boundary box, só que isso é possível ser melhorado através daqueles limiares. Então, a seguir nós temos novamente o ground truth para ter uma noção de comparidade com o próximo slide, que seria com o nosso melhor caso, utilizando um limiar de score de 0.95 e de intersection over union de 0.5. É um resultado bem melhor do que anteriormente, com esse filtro de limiares, porém note que ele também não detectou todos os núcleos que estavam no ground truth, né? E principalmente ali aqueles dois que estão meio que sobrepostos no canto inferior direito, o que novamente é algo que também não muda muito o nosso resultado final, divisão final do projeto, por causa que não é do nosso interesse encontrar núcleos sobrepostos. E resultados do Ignore seria isso. E a seguir, para finalizar já agora a nossa apresentação, falar um pouco sobre o que a gente tem foi publicado até o momento. Agora, no meio do ano, foi publicado no CBMS um paper com esses resultados do Papa Nicolau, demonstrando os diversos modelos e comparando. Também foi publicado junto com esse paper o dataset em si, então o dataset ficou disponível publicamente. E também publicamos um paper sobre os resultados de segmentação do Agnor no CBMS também deste ano.
A seguir, nós temos também a publicação de um relatório técnico do Encode, que seria uma revisão sistemática da literatura que a gente fez, bem em cima dessa área, que é visão computacional aplicada à citologia. Também temos trabalhos já publicados com o FOICA, no Computer on the Beach deste ano, e também no CBMS do ano passado foi publicado sobre uma ferramenta colaborativa no sistema de telemedicina do SUS para telepatologia, né? Foi feito um estudo visando a importância de uma ferramenta assim. E por último, nós temos o link da nossa página lá do site do Lapix, que tem um overview assim sobre o nosso projeto e etc. E a gente vai mantendo atualizado sobre tudo, sobre as publicações, datasets e etc. Então, o que será nossos próximos passos, né? Os trabalhos futuros? Nós temos que melhorar a qualidade e o tamanho dos datasets. Os datasets estão sendo revisados pelos professores, pelos especialistas, mas é importante melhorar a qualidade e o tamanho também, não só em quantidade de imagem, mas em quantidade de paciente, é algo bem importante. E, por fim, a nossa ideia é tentar generalizar o método para múltiplas colorações. Então, a ideia é criar um modelo, um pipeline, né, que a gente entra com a lâmina corada em qualquer dessas colorações e no final ela seja capaz de realizar um diagnóstico entre cancerígeno, saudável ou entre os dois, que a gente fala entre pré-câncer, que seria aquilo que os especialistas teriam que revisar manualmente, ou fazer uma biópsia, ou fazer algum outro exame para confirmar se a pessoa, se é câncer ou se não, ou se é início de câncer, para tentar tratar precocemente, né? Também nós pontuamos como pontos em aberto dessa nosso estudo testar outras abordagens de machine learning para detecção de anomalias, aumentar as informações extraídas das lâminas, tentar chegar nesse modelo final, onde a gente consiga classificar entre câncer e saudável, ter uma classe intermediária, chegar a métricas de diagnóstico para, no caso, conseguir chegar no ponto onde o nosso modelo vai estar um pipeline completo, que ele vai realizar o diagnóstico e não mais vai ser só uma aplicação computacional de identificar numa imagem. Só que para isso a gente precisa aumentar o número de pacientes no dataset para chegar nesse ponto. E também, por fim, já mais voltado nos métodos computacionais, testarem com outras resoluções de imagens, né? Tentar quebrar os campos em campos menores, etc. Fazer testes, refinar as redes e refinar o método computacional. E seria isto. Obrigado. Aí tá nossos e-mails, os links dos nossos datasets, dos códigos publicados. E eu acho que agora abrimos para perguntas e dúvidas. Ok, João e André, muito obrigado pela apresentação. Pô, vocês foram super pontuais, hein? Deu certinho 1 hora de apresentação para agora, né, a última meia hora, a gente abrir para os participantes, para eles então fazerem suas perguntas, sei lá, pelo chat ou pelo áudio, que eu acho mais prático também, né? Mas se quiserem fazer pelo chat, vocês têm acesso aí também e podem responder, né? Então, pessoal, temos um tempo aí para perguntas, dúvidas, curiosidades sobre o trabalho do André e do Gustavo, pessoal. Está aberto aí para vocês fazerem algum questionamento para eles. Eu não sei em que fase do mestrado vocês estão, André e João, mas devem estar já no final, né? Fim do primeiro ano. Ui, já tem tudo isso de publicação? A gente entrou em março.
Entraram em março, mas E com a vocês, parada, estamos no primeiro semestre, né? sim, Oficialmente. mas vocês já estavam, eu não sei se esse projeto é uma consequência de TCC de vocês, já estavam trabalhando nesse assunto ou não? Eu tinha começado um pouquinho antes na disciplina do professor de visão computacional, e como eu já estava focando nesse projeto, já tinha começado alguma coisa. Mas as publicações que são nossas, não, é aquilo mesmo, tem duas, três. Vocês já têm, então, as publicações, aquele CBMS tem qualis, né? Sim, Sim, é bem. Na verdade, você já tem os requisitos, então, em termos de publicação. Bacana isso, para um ano de mestrado. Pode, professor Ronaldo. Mas eu tô elogiando, Aldo. Ah, muito bem, é isso aí. estamos presos, por enquanto. Sim, sim. Eu acho que já estamos chegando a 7, eu acho, no total. Certo, certo. Bacana. Deixa eu abrir aqui, pessoal,
os participantes para ver se alguém teria algum comentário a fazer. Pessoal, aproveitem o momento aí para questionamentos. Uma coisa também, Opa. que é legal de falar, né, que o dataset, principalmente do Ignore, até que a gente saiba, não tinha nada que a gente encontrou para utilização assim de visão computacional, e também o Papa Nicolau a gente também não encontra nesse formato que a gente está utilizando, né? Os datasets tem alguns datasets que são muito utilizados, mas que é com uma imagem extremamente mais simples, que é um Papa Nicolau mais caro. O André pode comentar também sobre isso. Sim. O principal dataset usado para Papa Nicolau, ele é de núcleos isolados, assim. Então, de qualquer forma, ia precisar isolar o núcleo. Não tem algum que tenha a imagem inteira marcada. E os que a gente encontrou, que são de imagens inteiras e existe uma máscara, ela foi marcada onde estava cada núcleo, elas usam jeito um jeito mais caro de preparar o Papa Nicolau, que não é viável, segundo os nossos consultores da área da saúde, que não seria viável no SUS, assim, o jeito que é preparado o Papa Nicolau, que a imagem fica muito mais clara, fica muito mais fácil de ser analisado, assim. Então, os nossos datasites são algo bem importante. André e João, vocês sabem que eu não sou dessa área, estou bem distante, né? Eu sou de banco de dados, mas digamos assim, as contribuições científicas estão mais no uso do deep learning para esse tipo de problema? Seria mais isso? Ou a própria análise desses dois exames, como o Aldo falou, já é uma coisa bastante inédita também, independente da técnica de IA? Na parte de Papa Nicolau em si, a contribuição seria no uso do Deep Learning mesmo, de identificar uma combinação, ou qual dessas abordagens seria a que tem mais sucesso nesse problema, com esse problema, né? Aí da parte de Agnora, eu acho que tudo, na verdade, o João pode falar. A questão Bacana. como o Agnor não é muito explorado, assim, a gente tem até poucas publicações pela área médica, a gente pretende meio que conseguir fazer um examinador, né, um marcador com um método já conhecido, que são os métodos de Deep Learning, que já nos dão bons resultados, para conseguir fazer um diagnóstico. Então, a gente, outra coisa que a gente acabou vendo na revisão sistemática também é que nos últimos anos, realmente o que está acontecendo é publicações de aplicação, né? Muitos poucos novos modelos sendo publicados e bastante a publicação do que já tem. Então, utilizar o NET para segmentar Papa Nicolau, segmentar o NET, usar o NET para segmentar a Gnor é algo novo também, por causa que a gente não vê isso. Né? Não temos publicações disso. Não tinha até então. Bom, então depois dessa resposta, eu sou obrigado a concordar com o Aldo que ele tem que segurar vocês um bom tempo ainda. Porque tem bastante paper aí que dá para vocês. Sim, tem algumas coisas para explorar. Sim, isso aí é uma consequência também, com certeza. Aí, né? Mas André e João, os dois não estão exatos no mesmo tema dentro do mestrado, né? Tem que ter diferenças entre as pesquisas de vocês. Não, um tá trabalhando só com a Gnora, outro tá trabalhando só com o Papa Nicolau. Tá. A diferença é no tipo do exame, tá. Uhum.
É. Sim, sim. Poxa, que bacana o ganho, né? O ganho para a sociedade que esse tipo de coisa pode trazer, né? E porque tá lidando com vidas, né? Nossa, é uma coisa muito bacana mesmo. Eu acho que o pessoal tá tímido com vocês aí, André e João, ou vocês fizeram um pacto pré-apresentação com eles? Ou foi Ah, muito boa a apresentação e não teve dúvida. pois é, alguma coisa aconteceu aí, ou vocês prometeram alguma coisa depois, não sei, da palestra aí, porque... Opa, parece que tá tendo alguma digitação, vamos ver. No chat aqui. Uhum. Vamos ver se é alguma pergunta ou é um comentário. A pressão. Uhum. O pessoal que é aluno aqui do programa, não se esqueçam, já está lá no Notas Compartilhadas a lista de frequência, ok? Inclusive os dois palestrantes aí também devem assinar a lista de frequência. Ou o Pablo tá botando uma pergunta muito comprida, ou tá lento, sei lá o quê. Tô até com medo. Ah, apareceu ali. Vocês conseguem ler, pessoal? Uhum. Deixa eu fazer um... Ah, acho que tá falando de normalização das imagens. No sentido de meio que como se fosse uma GAN, né?
Seria isso, Paulo? Mais de uma. Eu acho que seria mais uma de normalização, né? Seria é algo que na verdade a gente ainda tem que explorar e pensar, né? Que na verdade tem muitos caminhos, muitos métodos para abordar. A gente vai ter que é algo que vários testes vão ter que ser feitos para ver o que a gente consegue chegar, né? Eu acho que é uma pesquisa em cima disso, assim, mas a ideia é ótima. Uhum, Sim. sim, sim. Não, sim. Provavelmente isso essa etapa vai ser necessária, um pré-processamento assim que meio que normalize os dados, né? Por causa que nem ali, se a gente pegar as imagens de Papa Nicolau, dentro de uma própria lâmina de Papa Nicolau, ela já não é normalizada. Tem regiões que ela é verde e regiões que ela é roxa, por exemplo. Sim, sim, exatamente. Principalmente o Papa Nicolau, né, que tem muita variação de cor, assim, é uma coisa que é bem interessante. Até, inclusive, com o GAN, a gente já leu algumas coisas de transferência de estilo entre corantes, que não parecia ter resultados muito bons, assim, mas é interessante também Algum de teste foi pesquisar. feito. É, já foi tentado e teve algum resultado, assim, de transferência de estilo entre corantes, que talvez é algo que a gente possa usar lá no final, se a gente for usar a mesma rede para mais de um corante e tal. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal, para o André, para o João? Se Depois eu tiverem mais pedi, questões, a gente está aceitando também, tá? Podem entrar em contato. Qualquer eu, sugestão é bem-vinda. eu vou pedir que vocês me encaminhem o PDF depois desses slides, certo, André e João? Que aí eu distribuo aqui no PPGCC. Uhum. Vou ver se tem mais comentários. Ah, legal. Sim, eu vou. Pablo, tu é aluno do PPGCC, não? Eu pretendo compartilhar nas listas internas nossas aqui. Mas se não, também qualquer coisa, tu podes contactar o André e o João pelos e-mails que estão aqui, ó, nesse último slide deles. Qualquer coisa, se não receberem ou quiserem mandar depois por e-mail, a gente Ah, responde tá. com certeza. Então de repente, seria melhor tu anotar os e-mails deles. Eu vou colocar aqui no chat. Ah, tá. Pessoal, mais algum comentário a fazer para os nossos palestrantes de hoje? Bom, queria agradecer, então, mais uma vez, o André e o João pela disponibilidade, ok, pessoal? Eu acho que é sempre bacana vocês, de vez em quando, os alunos, né, de mestrado, doutorado, participarem para ter algum feedback, para despertar algum interesse também de outros alunos, né, e em parcerias. E parabéns aí pela apresentação. Foi uma apresentação, acho que foi, claro, bastante técnica, mas vocês saíram muito bem, assim, na desenvoltura, né? E parabéns pela pesquisa, pelos resultados aí. E de repente, ano que vem, vocês apresentam de novo com mais coisas, como é que é, alcançadas, mais resultados bons aí, alcançados também, né? Tomara. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela Tá, oportunidade. tá jóia, é um espaço nosso aí. Pessoal, então, mais uma vez, não esqueçam de anotar aí agora a sessão aqui da sala vai ser encerrada, mas não o link está ali no Notas Compartilhadas, então se alguém ainda não marcou presença,
copie esse link para vocês marcarem depois ali. E dou por encerrado, então, os seminários PPGCC do mês de outubro. Nos encontramos no final do mês que vem para mais uma edição aí. Lembrando que qualquer aluno de mestrado, doutorado, que esteja, né, com a sua pesquisa em andamento e já tenha, como a gente viu agora, o André e o João já tem algum resultado bacana para mostrar, para discutir, né? Podem mandar e-mail para mim que eu faço o agendamento aí para vocês apresentarem em algum mês aí do ano, tá bom? Até mais então, pessoal. Até mais. De nada, Aldo. Até. Então tá, pessoal. Até a Valeu. próxima aí. Até. Valeu. Tchauzinho. Tchau, tchau.